Bom, pessoal, olá, boa noite, boa tarde ou bom dia aí, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então nós vamos dar início à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos falar de avaliação de equipamentos de irrigação. Então, vamos falar da avaliação dos sistemas. Qual a importância de se avaliar os sistemas de irrigação, como se avaliar os sistemas, quais são os coeficientes que nós usamos. Então, tudo o que influencia na uniformidade de um sistema de irrigação. Então, tudo isso nós vamos falar na apresentação de hoje. Legal? Então, primeiro, por que estudar a uniformidade de aplicação de água? Primeiro, qual a importância de se ter um sistema uniforme, um sistema aplicando água de maneira uniforme na minha área? Primeiro, porque uma baixa uniformidade de distribuição de água do sistema e no solo vai ocasionar uma desuniformidade de crescimento de cultivo e de queda de produção. Vocês viram todas as aulas que nós passamos até agora para chegar aqui. Já estamos aí praticamente umas 4 aulas falando sobre manejo da irrigação. Vocês viram todos os cálculos que envolvem, que cercam um bom manejo da irrigação. Já imaginaram vocês fazerem todos aqueles cálculos, chegarem na recomendação de irrigação e na hora que você irriga, na hora que você liga o seu sistema está todo desuniforme? Ou seja, uma parte do seu sistema vai aplicar aquela lâmina que você determinou, outra parte vai aplicar mais, outra parte vai aplicar menos, uma bagunça. Então o sistema desuniforme ele bota a perder todo aquele cuidado, todo aquele trabalho que você teve para fazer uma determinação adequada. Então seu sistema ele precisa estar aplicando de maneira uniforme. Senão, onde eu aplico mais, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. O que acontece onde eu aplico mais? Eu vou ter perda de água, vou ter escorrimento, vou ter formação de erosão, eu vou ter perda de solo, de fertilizante, vou ter saturação desse solo. Esse solo saturado vai prejudicar o desenvolvimento da planta. E onde aplicou menos? Onde aplicou menos eu vou ter perda de produtividade. Não que onde eu vou irrigar a mais eu não vou ter, também vou ter. Então, tanto onde eu irrigo a mais quanto eu irrigo a menos, eu vou prejudicar o desenvolvimento da minha cultura. Então, vou ter aí uma área de crescimento e desenvolvimento totalmente desuniforme. Além de estar gastando dinheiro fora por não estar irrigando de maneira adequada. E quais são os problemas aí que causam sistemas desuniformes? Nós temos aí tanto efeitos, pontos diretamente relacionados aos sistemas quanto fatores externos. Então, quando eu falo diretamente relacionado ao sistema, eu posso estar falando de um sistema ou mal dimensionado ou com uma manutenção mal feita. O que é um sistema mal dimensionado? Um sistema com uma motobomba superdimensionada, então eu vou ter um sistema super pressurizado, uma pressão além do necessário, isso vai pulverizar mais a minha água. Se eu estiver falando de aspersão, eu vou ter gotas mais pulverizadas que vão sofrer mais o efeito do vento. Se eu estiver falando de irrigação localizada, se for micro ou gotejo, eu posso ter perdas aí de emissores. Então, tudo isso vai causar uma maior desuniformidade. Ou um diâmetro mal projetado. Se eu tiver um diâmetro mal projetado, eu vou ter uma maior perda de carga. Então, eu vou ter uma variação de pressão ao longo da minha linha. Se eu tenho aí uma variação muito grande de pressão, eu vou ter emissores trabalhando fora da pressão adequada e, consequentemente, uma perda de uniformidade. Para avaliar a uniformidade de sistemas de irrigação, a gente utiliza alguns coeficientes de uniformidade. Existem basicamente 2 coeficientes que são muito utilizados, o Cook e o CUD. Cook é o coeficiente de uniformidade de Christiansen, que, como o próprio nome já diz, foi desenvolvido aí por Christiansen em 1942. E o CUD, que é o coeficiente de uniformidade de distribuição.
Foi elaborado aí por Merriam e Keller em 1978. Tá? Qual que é a diferença entre esses dois? Tá? Basicamente, nós vamos ver as fórmulas daqui a pouco, mas o CUD ele é mais rigoroso. Tá? Então, normalmente, a gente pega o mesmo sistema de irrigação com os mesmos dados e calcula CUC e CUD. Normalmente, CUD vai dar um valor menor que CUC. Tá? Por quê? Porque quando a gente analisa CUD, a gente analisa esses dados com o quartil de menor valor. Então a gente pega os 25% dos dados de menor valor para fazer esse cálculo. Então normalmente os valores de CUD são menores que os valores de CUC. Tá? Mas nós vamos ver as fórmulas daqui a pouco. Tá? Então aqui as fórmulas de CUC e de CUD, né? CUD ou D, tá? Aqui a gente está usando a sigla UD, mas é a mesma coisa que o CUD. Tá? Então, para fazer o cálculo de CUC, como que nós vamos usar? Nós vamos pegar a diferença aqui entre a lâmina coletada, tá? Ou o volume coletado, dependendo do sistema, menos o volume médio ou a lâmina média. Tá? Essa diferença nós vamos somar referente aí a todos os pontos coletados e dividir pela média ou da lâmina ou do volume vezes o número de pontos amostrados. Esse resultado nós subtraímos de 1, tá? Então 1 menos o resultado encontrado aqui vai dar um número menor que 1. Tá? Para ter esse valor em porcentagem, a gente multiplica por 100. Tá? E para o CUD, tá? Então nós vamos calcular, pegar a lâmina dos 25% valores menores, tá? E dividir pela lâmina média, tá? Ou volume, se a gente estiver falando de sistema de irrigação localizado. Tá? Outro problema que a gente tinha comentado também são problemas de manutenção. Tá? Então, às vezes eu posso não ter um sistema mal dimensionado, mas um sistema com uma manutenção ruim. O que é um sistema com uma manutenção ruim? Tá? Emissores entupidos, emissores diferentes. Então, às vezes tive problema no emissor, não encontrei do mesmo emissor para comprar, comprei um emissor diferente. Tá? Se eu tenho emissores diferentes ao longo de uma linha de irrigação, óbvio que eu vou ter um sistema desuniforme. Tá? E isso acontece muito. Tá? Aqui na ilustração que nós estamos tendo vazamento na linha. Então, linha com vazamento, eu vou ter aí uma diminuição da pressão dessa linha. Consequentemente, aí posso ter uma perda de uniformidade. Tá? Além de uma situação de alagamento aqui ao entorno do vazamento. Tá? Aqui outro vazamento no pé da linha. Aqui uma linha onde eu perdi o emissor, tá? Provavelmente pelo jeito aqui não é um vazamento. Houve a perda do emissor e a água fica jorrando aqui. Tá? Outro problema é a falta de limpeza. Tá? Então, corriqueiramente a gente precisa fazer a abertura, isso falando agora de sistemas de irrigação localizado, tá? Precisa fazer a abertura dessas linhas, tá? Que é o que a gente chama de limpeza de final de linha. Então, com o sistema pressurizado, eu vou abrir nos finais de linha. Para quê? Porque toda a sujeira que é passado pelo sistema de filtro, tá? Pelo sistema de filtragem, toda essa sujeira ela vai se acumulando na linha. Tá? Quando eu abro esse final de linha, tá? Aquele final que fecha a linha, né? Quando eu abro ele, eu permito que essa água saia e junto com essa água vai sair toda a sujeira que tiver acumulada. Então essa água que está saindo dali, eu evito que ela futuramente ela vá para algum emissor e cause entupimento. Tá? Aqui uma tabela do meu trabalho de graduação. Tá? E nessa tabela aqui eu tenho os dados de alguns produtores que foram avaliados. Tá? E aqui nós temos os valores tanto para CUC quanto para a uniformidade de distribuição. Tá? E aqui a gente tem a distribuição entre os sistemas de microaspersão e aspersão convencional. Juntando esses dados, então, tá? Separando os dados de uniformidade de distribuição de acordo com o sistema, nós temos esse gráfico aqui. Tá?
O que a gente consegue observar nesses gráficos? E tanto para cookie quanto para CUD, tá? Nessas duas situações, nos sistemas de microaspersão, tá? Eu tive uma média maior, tá? E uma variação menor do que comparado com os sistemas de aspersão. Tá? Então, para os sistemas de aspersão, eu tive uma média menor e uma variação maior. Tá? Uma média um pouco menor já é esperado. Tá? O problema é que, como a gente vê essa variação muito grande, quer dizer que eu tenho tantos sistemas de aspersão com uma uniformidade boa, tá? Então aqui acima de 80, mas eu tenho sistemas com uma uniformidade muito ruim, aqui próximo de 40. Tá? E minha média já é um valor ruim, então se eu tenho uma média de cookie em torno de 60%, já é ruim. Tá? Então a gente pode observar essa diferença. E por que essa diferença? Por que quando eu falo de sistemas de irrigação localizado, normalmente os valores de uniformidade são melhores, tá? Principalmente por uma característica de sistema. Tá? Quando a gente separa isso em sistemas com projeto e sem projeto, tá? Eu vejo que em sistemas onde eu tenho projeto, a média ela é maior, tá? E a variação ela é menor, tá? Do que em sistemas onde eu não tenho projeto. Tá? Então, normalmente sistemas que não têm um projeto, ou seja, o produtor foi lá numa revenda comum e comprou esse sistema montado ali na hora. Tá? Então, uma bomba, tantos aspersores com tantas barras de cano e uma bomba com tanta capacidade que aguenta tocar esse sistema. Tá? É um sistema que vai funcionar, mas é um sistema que não foi devidamente projetado. Tá? Então, normalmente esse sistema ele vai ter uma uniformidade menor e normalmente isso acontece para sistemas de aspersão. Por quê? Porque no sistema de aspersão você tem ali uma margem de erro maior, digamos assim. Tá? O que acontece? Se você tiver uma pressão maior ou uma pressão menor, desde que esse erro não seja muito grande, o seu sistema vai funcionar. Tá? De maneira desuniforme, mas ele vai funcionar. Se você erra na irrigação localizada, tá? A chance do seu sistema não funcionar ou funcionar explodindo o emissor, jogando o emissor fora, emissor não funcionando, visualmente não funcionando direito, é muito maior, ou seja, o seu erro é muito mais visível. Tá? Então é muito mais comum a gente ter sistemas de aspersão sem projeto do que sistemas de irrigação localizada, principalmente em pequenas áreas, digamos assim, em pequenas propriedades. Tá? Aqui nós vamos falar agora um pouco sobre a avaliação, tá? Tanto para gotejo quanto para microaspersão. Tá? Então, resumidamente, a ideia é a seguinte: tanto para aspersão quanto para irrigação localizada, o maior número de pontos que a gente puder coletar, melhor. Quanto maior o número de pontos que eu coleto, mais bem representado está o meu sistema. Tá? Mas nem sempre nós temos material, mão de obra e tempo suficiente para isso. Tá? Então, um esquema de amostragem para que se possa ter um sistema representativo é o que nós vamos apresentar agora, tanto para irrigação localizada quanto para aspersão. Tá? Então, quando nós estamos falando de irrigação localizada, entendam aí microaspersão ou gotejamento, tá? Nós devemos amostrar. Tá? Aqui nós estamos falando em número de linhas. Tá? Então, nesse exemplo, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Tá? 10 linhas. Então, foram amostradas a primeira, a quarta linha, que representa o primeiro terço, a sétima linha e a última linha, a décima. Tá? Se eu tivesse que representar menos, eu representaria então a primeira,
a quarta ou a quinta linha representando o centro e a última linha. Mas sempre preciso representar o início, o fim e a parte central. Se eu puder representar aí com 1/3 e 2/3, melhor ainda. A mesma coisa para os emissores dentro de cada linha. Então sempre representar preferencialmente o início, o fim do primeiro terço, o fim do segundo terço e o final. Então, mesma coisa para o número de linhas e para o número de emissores dentro da linha. Como que eu vou fazer essa coleta? Então aqui nós temos o exemplo aqui do professor de vocês, isso em 2010, há 10 anos, na época que eu ainda era magro, então não estranhe. Mas vamos lá. Então o que nós fizemos? Como nós avaliávamos? Preciso coletar a água de cada emissor, no caso aqui do microaspersor. Então eu ia num tempo determinado, se não me engano nós usávamos 30 segundos, com uma proveta de 1 litro. Durante 30 segundos eu coletava toda a água que desse emissor funcionando. Detalhe, eu não posso tirar o emissor para coletar. Eu preciso coletar água com o emissor. Se eu tirar o emissor aqui e coletar a água que sair do microtubo, obviamente eu vou ter diferença. Então coletava aqui durante esse tempo específico e fazia essa coleta para cada um desses pontos que nós comentamos aqui. Aqui no caso nós fazíamos isso com repetição, então como nós fazíamos esse trabalho em um número maior de pessoas, então cada pessoa já ficava em um desses pontos na mesma linha, e nós fazíamos essa coleta em triplicata, então coletávamos 3 vezes, com 3 repetições. Aqui em outro local, mesma coisa. Avaliávamos também a pressão na saída desses emissores, tanto no início quanto no final da linha, para vermos aí a variação de pressão ao longo da linha. Para o final do trabalho, se a gente diagnosticasse aí uma baixa uniformidade, para a gente ter ferramentas aí para diagnosticar o que estava provocando essa baixa uniformidade. Agora em relação à avaliação para sistemas de aspersão. Então aqui agora para aspersão. Aqui é um kit que normalmente é utilizado, principalmente em áreas de pivô, em áreas de aspersão, um kit fabricado pela Fabrimar. Aqui, sem querer fazer propaganda, mas só mostrando o kit aqui que normalmente a gente usa. O bom desse kit é que ele já vem com esse copo de leitura, então o valor coletado aqui pelos coletores, pelos pluviômetros, a gente já tem a leitura em milímetros utilizando esse copo. Mas caso você não tenha esse kit, a gente pode usar um coletor, qualquer tipo de coletor, uma lata de achocolatado, uma lata de óleo, alguma coisa, desde que a gente conheça a superfície de coleta dela, e depois fazer a leitura do volume coletado utilizando então uma proveta, para que a gente tenha o volume coletado com precisão. Aqui mostrando uma foto de uma área de aspersão, fazendo uma avaliação. Mesma coisa, uma área, para fazer a avaliação da área, eu vou pegar, se for uma área muito grande que eu não conseguir fazer essa avaliação da área toda de uma vez, eu faço essa avaliação pegando aqui a área entre 4 aspersores. E eu vou tentar representar essa área da melhor maneira possível. Então, se é possível fazer essa coleta em gradiente, formando uma grade, melhor ainda. Se eu não conseguir formar essa grade, eu preciso formar pelo menos um X. Então, um X aqui cruzando os coletores entre esses 4 aspersores. Então, aqui só mostrando 2 pontos de grande influência aqui,
na uniformidade do sistema, então a pressão nós já falamos, tá? E no caso, somente no caso dos aspersores, o espaçamento entre eles, tá? Então nós já mostramos para vocês mais de uma vez aquele catálogo que vem da fábrica, e naquele catálogo de um aspersor vem sempre a indicação do espaçamento correto, tá? Por quê? Porque é utilizando aquele espaçamento correto, tá, que eu vou ter aí a indicação da maior uniformidade possível, tá? A partir do momento que eu desrespeito aquela recomendação, eu passo a ter aí uma uniformidade menor. Bom, outros fatores que vão influenciar aí, principalmente na aspersão, é a questão do vento, tá? Então sempre eu vou buscar fazer minha irrigação buscando os horários de menor velocidade do vento, normalmente à noite, tá? Por quê? Porque o vento ele vai provocar deriva e vai provocar desuniformidade do sistema. Tanto que quando nós vamos fazer a avaliação, o correto é eu levar um anemômetro, ou um anemômetro portátil, ou se eu tiver uma estação próxima, tá? Para que eu possa ter informação da velocidade média durante o período de avaliação. Se eu tiver uma velocidade média maior que 2 metros por segundo, o correto seria eu descartar a avaliação. Tá? Por quê? Porque aí eu vou ter uma desuniformidade que muitas vezes é em função daquele vento forte no horário da avaliação. Não que o meu sistema esteja realmente desuniforme. Tá? Outro fator é a velocidade de rotação, tá, do aspersor. Se eu tiver às vezes uma pressão muito forte, eu vou ter esse aspersor rodando uma velocidade muito alta, tá? Se for um aspersor muito antigo, eu vou ter aí uma mola do aspersor com uma tensão menor do que de origem, do que quando era novo, então que pode provocar aí uma desuniformidade também. E a altura do tubo de elevação, então se eu tenho um tubo muito alto, eu vou ter esse sistema ainda mais suscetível a efeitos do vento, tá? Além de uma possível movimentação dessa haste se ela não estiver devidamente fixada, devidamente apoiada. Tá? Aqui só mostrando, tá? Então uma situação correta, tanto pela inclinação da haste, tá? Então observem aqui que a gente tem a linha, né? A linha lateral, tá? E aqui sair o tubo com um aspersor. Tá? Então observem que acima de meio metro de altura, o correto já seria eu ter um apoio aqui, um caibro, alguma coisa, um tripé, alguma coisa que apoiasse essa tubulação. Tá? Porque senão acontece isso, com a pressão da água, ela acaba inclinando e eu já não vou ter uma precipitação correta. Tá? Outra coisa que a gente consegue observar aqui é essa irrigação que está totalmente incorreta, né? Não faz sentido eu estar irrigando uma área que já está totalmente alagada. Tá? Ou eu estou errando no tempo, ou eu estou utilizando um aspersor com uma intensidade de aplicação acima do que o meu solo é capaz de infiltrar. Tá? E ainda vamos ter todos aqueles problemas que nós já comentamos. Alagamento, falta de oxigenação de oxigênio no solo, vamos ter, se eu tiver declividade, eu posso ter escorrimento dessa água, formação de erosão, todos aqueles problemas que nós já comentamos várias vezes. Aqui só ilustrando uma outra avaliação que nós fizemos aqui no caso de um aspersor, né, do sistema de aspersão, tá? Então, onde nós cruzamos esses coletores em X, tá? Aqui coletando a vazão desse aspersor, tá? Para poder saber se esse aspersor está com a vazão correta, tá? Então coletando a água que sai desse aspersor aí durante um determinado tempo para poder fazer o cálculo dessa vazão. E aqui só ilustrando, então, coletando aqui a precipitação de um sistema com canhão para fazer a avaliação posteriormente. Aqui também uma avaliação em área de uva. Tá? Aqui a gente tem um sistema de aspersão de subcopa, então abaixo da copa de uma parreira de uva. É um sistema que antigamente era muito utilizado, hoje já não tanto. E é um sistema que normalmente ele tem uma uniformidade baixa,
tá? Principalmente por causa desse problema que vocês estão observando aqui. A própria haste da uva, o próprio caule da uva, ele se torna um obstáculo para o aspersor. Então esse jato aqui, muitas vezes ele é quebrado, ele é totalmente redirecionado. Então a gente acaba tendo aí, normalmente, sistemas com uma uniformidade menor. Aqui, para fazer avaliação, no caso de um sistema de autopropelido, tá? Então lembrando que num sistema de autopropelido a gente tem sobreposição. Tá? Então o autopropelido ele faz diferentes carreadores, né? Ele faz uma linha, depois ele faz outra linha e outra linha, sempre com o mesmo espaçamento. Tá? Então, para fazer a avaliação dele, eu preciso permitir que ocorra sobreposição sobre esses coletores, sobre esses pluviômetros. Tá? Então, eu não posso simplesmente utilizar esses dados de uma passada. Eu só posso usar os dados onde ocorreu a sobreposição. Tá? Então, onde ele passou por uma linha, passou pela outra, e onde ocorreu essa sobreposição é onde eu posso fazer a coleta, a leitura desses dados. Bom? Aqui só mostrando o perfil de distribuição aí de um autopropelido ao longo aí de um espaçamento de 60 metros, né, entre carregadores. Estou mostrando essa variação aí de precipitação de lâmina ao longo da linha. Tá? Então mostrando onde eu tenho maiores valores aí, em torno de 30 metros, tá? Que é onde eu vou ter aí o maior encontro, né, a maior sobreposição. E no sistema, por último aqui, no sistema de pivô central. Tá? Então o sistema de pivô central é um pouco diferente. Tá? Por quê? Porque nós temos a questão da distância das torres, dos aspersores ao longo dos lances, né, ao longo da torre. Tá? Então, primeiro, para fazer a avaliação, nós primeiro precisamos montar duas linhas. Então, nós vamos montar duas linhas de coletores distantes 3 graus uma da outra. Tá? Por quê? Porque a gente tem essa repetição, tem essa compensação devido à movimentação do pivô. Tá? E por que 3 graus? Porque 3 graus é o máximo de desnivelamento que eu posso ter entre uma torre e outra. Tá? Então é feito esses coletores, eles são dispostos aqui em uma distância de 3 graus, tá? Partindo da base até o final da torre. Então a torre ela tem que passar por essas duas linhas de coletores aqui para a gente poder fazer a avaliação. Tá? E o cálculo do Cook ou do CUD para sistemas de pivô, ele também tem uma diferença. Tá? Os autores apontam aí que a maneira mais correta de fazer essa avaliação é utilizando médias ponderadas em função da área de cada aspersor. Tá? Então a fórmula ela passa a ser um pouco diferente. Tá? Aqui nós temos, tá, a fórmula, no caso, para pivô central. Então o Cook ele passa a ser 1 menos a somatória da área coletada de cada coletor vezes a lâmina coletada, a soma, perdão, aqui eu vou ter 1 menos a divisão entre a somatória, tá, da multiplicação da área coletada de cada aspersor vezes a lâmina coletada de cada aspersor menos a lâmina média. Tá? E aqui nós temos o cálculo da lâmina média, que nós vamos falar daqui a pouco, dividido pela somatória da área coletada de cada coletor, tá? Vezes a lâmina média coletada por ele. Tá? O resultado dessa divisão, eu faço 1 menos o resultado vezes 100. Tá? E a lâmina média, como que eu chego nela? É a somatória da área coletada, a área de cada coletor, vezes a lâmina de cada coletor, dividido, tá, pela área do coletor, tá, na somatória da área do coletor em metros quadrados. Tá? É um pouquinho mais complicado. Tá?
Então, tranquilo até aqui, pessoal? Então, só para mostrar um exemplo melhor, vamos mostrar dois exemplos, um de uma área de aspersão convencional e outra de uma área de irrigação localizada. Tá? Óbvio que aqui nós fizemos esses cálculos numa planilha de Excel, tá? Depois vocês vão fazer isso na planilha normal aí no caderno de vocês, mas aqui só para facilitar o entendimento de vocês. Então aqui na área de irrigação localizada, lembra que eu falei para vocês que nós fizemos em triplicado, ou seja, em cada emissor nós fizemos 3 leituras, tá? Então tá aqui, ó. Nós fizemos aqui para cada linha, avaliamos 3 emissores, tá? Então na linha 1, o primeiro emissor, o nono emissor e o último emissor, tá? Nessa linha a gente tinha 18 emissores. A mesma coisa para a terceira linha e para a sexta linha, tá? Para cada emissor avaliado, nós fizemos 3 leituras, tá? A leitura 1, tá? Ou melhor, perdão, leitura 1, a leitura 2 e a leitura 3. Tá? Para cada leitura, nós fizemos o cálculo em litros por hora, ou seja, nós pegamos essa leitura, o volume que nós coletamos na proveta, tá? Aqui nós temos o tempo de coleta, tá? Então nós ficamos aí durante 26,8 segundos e coletamos na primeira coleta 731 ml. Tá? E fazemos essa conversão para litros por hora. Tá? Fazemos aí divisão por 1000 para passar ml para litros. Tá? E depois a multiplicação aí vezes 3.600, que é o número de segundos que nós temos na hora, dividido pelo tempo que foi coletado lá no local. Tá? E aí nós fazemos a conversão em litros por hora. E para cada emissor nós fazemos a média dessas 3 leituras. Tá? E a partir daí nós vamos trabalhar com a média. Tá? E vamos achar os desvios. Como que eu vou fazer os desvios? Primeiro eu preciso encontrar a média entre todos eles. Tá? Tá aqui, ó, a vazão média. Então, fizemos a média entre as 3 leituras. A média geral. E eu vou fazer a vazão de cada um desses aspersores, tá? Menos a média. Tá? Isso em condição absoluta. Tá? O que quer dizer absoluto? Eu vou desconsiderar mais ou menos. Não vou considerar sinal de mais nem sinal de menos. Tá? Um valor absoluto. Tá? Como se todos os valores, mesmo que na minha conta tenha dado um valor negativo, eu considero ele como se fosse um valor positivo. Tá? Então, vou fazer isso para todos. Tá? Lembrando que aqui eu já estou considerando a média das 3 repetições. Então, para esse valor médio de cada emissor, eu faço menos a média geral. Tá? E eu vou ter um desvio. Para cada emissor, eu faço essa conta. Então, eu vou ter desvios para todos os emissores. Tá? Depois eu vou fazer a soma desses desvios. Tá? E aí, para calcular o cookie, tá? O que eu vou fazer? Vamos lá. Então vai ser a soma dos meus desvios. Tá? Então nós temos aqui, vou achar aqui a soma dos desvios. Aqui, ó. Essa soma dos desvios é a soma de tudo isso que eu calculei aqui. Somei tudo, tem a soma dos desvios. Então vai ser a soma dos desvios dividido, tá? Pela vazão média vezes o número de coletores que eu tive. Tá? Foram 9 coletores. Tá? O resultado que deu aqui, eu faço 1 menos esse resultado e multiplico por 100. Tá? E para achar a uniformidade de distribuição, tá? Eu faço a média dos, lembra que é dos 25% menores valores, ou seja, do menor quartil, tá? Que como foram 9 emissores, então um quartil ia dar 2 alguma coisa, aproximadamente 3. Então selecionamos os 3 menores valores, a média deles, dividido pela média geral, vezes 100. Tá?
e assim para o sistema de irrigação localizado. No sistema de aspersão é mais simples, tá? Então nós temos aqui todos os pluviômetros coletados, então fizemos a distribuição desse pluviômetro na área. Nesse exemplo utilizamos aí 42 pluviômetros, tá? Fizemos a leitura deles utilizando uma provetinha, então temos o volume retirado em cada um deles em ml. Transformamos esse volume em ml para milímetros. Tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu preciso saber a área desse coletor que eu utilizei. Então peguei a área, no caso desse pluviômetro, achei a área dele aqui. A área dele é 0,0079 metros quadrados. Tá? E aí primeiro eu vou transformar esse volume aqui em litros. Tá? E aí é uma regra de 3 simples. Então se eu tenho X litros para essa área em metros quadrados, quantos litros eu teria para 1 metro quadrado? Tá? E aí eu transformo isso, tá, em milímetros. Aí depois é só transformar para horas. Se eu tenho tantos milímetros em... E aí eu vejo o tempo que o sistema de irrigação ficou ligado. Tá? No caso aqui, esse sistema de irrigação ficou ligado, tá, por 65 minutos, ou 1,083 horas. Tá? Se eu tenho tantos milímetros para 1,083 horas, X para 1 hora. Tá? Então, duas regras de 3 básicas, simples, eu transformo, faço essa transformação para milímetros por hora. Tá? Transformei em milímetros por hora, tá? Eu vou fazer da mesma forma. Vou achar a média de todos, tá? Depois para cada um eu vou fazer o valor menos a média e vou achar o desvio. Achei todos os desvios, faço a soma de todos os desvios. Tá? Então eu vou ter aqui a média, a precipitação média de todos os coletores, tá? A soma de todos os desvios, e aí é só fazer o cálculo da mesma forma. Tá? Então a soma de todos os desvios dividido pela precipitação média vezes o número de coletores. Tá? O resultado que eu tiver aqui, 1 menos o resultado, né, vezes 100, eu vou achar em porcentagem. Tá? E para CUD é a mesma coisa. Vou separar aí os 25% menores valores, fazer a média entre eles e dividir pela precipitação média geral vezes 100. Tranquilo, pessoal? Se ficou alguma dúvida aí, obviamente nós vamos ter uma atividade, depois nós vamos ter a correção dessa atividade na próxima aula. E acredito que com isso a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas. Tá? Beleza? Por enquanto era isso. Bons estudos para vocês.